Salve minha galera, estou aqui nesse momento de quarentena, espero que vocês em casa estejam se preservando, juntamente com suas famílias dentro de casa, mas não podemos esquecer que nós não estamos de férias e muito menos em recesso. Então nós precisamos de alguma forma estar dando continuidade. E dessa forma, estamos aqui preparando essa videoaula para vocês, para que vocês possam ter acesso a um conteúdo de qualidade e posteriormente possam estar tirando as dúvidas comigo mesmo, beleza? Bom, a aula de hoje vai falar sobre compostos inorgânicos. Dentre os compostos inorgânicos, biologicamente falando, nós temos aí a água e os sais minerais, certo? Então lembrando aí que um composto inorgânico é aquele composto cuja molécula não conterá carbonos e hidrogênios juntos, certo? Então vamos falar na aula de hoje de água e sais minerais. Conteúdo que vocês podem estar verificando no capítulo 2 aí do seu módulo, tá? Mas vamos lá ao que interessa. Bom, a água. A água é um composto inorgânico formado aí por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Dizemos que a água é um dipolo ou bipolo, ela é bipolar, digamos assim, tá? Então, por que a água ela é dipolo ou bipolar? Porque ela tem uma carga positiva dos hidrogênios e uma carga negativa do oxigênio. Por isso a água funciona como um solvente universal. Tá, Wendel, o solvente universal, isso quer dizer que ela pode dissolver uma grande gama de substâncias? Bom, sim, na maioria delas. Então, algumas substâncias, como as gorduras, por exemplo, a água não possui a capacidade de dissolução. Então, a água, nós dizemos que é uma substância parcialmente polar. Então, se ela é parcialmente polar, quer dizer que também ela só irá dissolver substâncias polares. Então, a gordura, como eu falei anteriormente, é uma substância apolar. Então, somente outras substâncias apolares poderá dissolver as gorduras, tá? Bom, algumas propriedades da água. Então, a água tem uma série de propriedades. Então, nós iremos falar sobre algumas delas que é de extrema importância biológica, extrema importância para o organismo. Então, já falamos aí sobre solubilidade. Então, é um excelente solvente, porque é capaz de dissolver enorme quantidade de substâncias. E aqui no desenho, vocês estão vendo aí soluto. Tá, Wendel, o que é soluto? Soluto é toda a substância que será dissolvida por ela. Então, basicamente, no nosso organismo, sais e açúcares, certo? E ela, o solvente. Quando eu reúno essas duas porções, soluto e o solvente, eu transformo em uma solução, tá? Talvez a solução dos nossos problemas. Outra propriedade da água é a tensão superficial. Acho que todo mundo já viu esse desenhozinho aqui, né? Talvez se não fosse com aranha, mas já viu por um inseto, por exemplo. Então ele andando ali sobre a água. Aí você fica meio encucado. Como é que esse animal consegue andar sobre essa água? É justamente devido à tensão superficial, que é uma propriedade física que resulta da força de atração entre as moléculas internas da superfície. Então as moléculas de água se atraem, como se fosse uma rede, fazendo com que esse animal consiga, de certa forma, andar sobre a água. Então, aranhas, alguns insetos, alguns répteis conseguem fazer isso, tá? Então, é uma propriedade, a tensão superficial. Uma outra propriedade, calor específico. Vocês vão ver lá em física, calor específico ou capacidade térmica da água é a quantidade de calor que é preciso para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância, tá? Então a gente vai ver lá que o calor específico da água é de 1 cal por grau Celsius, tá? Capilaridade. Capilaridade vem de capilar, de cabelo, porque é muito fino. Então, tendência em algumas substâncias a apresentarem, subirem ou descerem por paredes de tubos finos, ou se deslocar por curtos espaços. Aqui eu coloquei uma figura porque isso acontece muito na seiva bruta nos vegetais. Isso acontece que a planta, através de suas raízes, vão absorver água e sais minerais, certo? Vocês estudaram também seiva elaborada,
que vai das folhas até as raízes, ok? Só que para descer, nós temos a gravidade. E para subir, como é que faz isso? Aí justamente entra a capilaridade. Então uma molécula de água vai puxando a outra, certo? Então é isso que acontece, por exemplo, com a seiva bruta nas plantas. Então se você colocar lá um tubo grosso, um tubo fino, é mais viável que a água com certeza consiga se deslocar pelo tubo fino, certo? Porque as moléculas ficam mais agregadas e uma vai, na verdade, atraindo a outra, beleza? Então isso aí se chama capilaridade. Uma outra propriedade é aquela de regulação térmica. Então, nós temos na nossa pele as glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas são aquelas que vão produzir suor. E suor, basicamente, é formado por água. Então, quando nós estamos suando, é suando, não é soando não, tá? Só é de sino, é de nariz, tá? Então é suar. Então, toda vez que nós suamos, e nós suamos a todo momento, umas horas mais, outras horas menos, nós liberamos água na forma líquida e essa água evapora. Então, quando ela evapora, ela acaba perdendo calor. E dessa forma nós conseguimos regular nossa temperatura. Por isso que nós, mamíferos, somos chamados de animais endotérmicos, que conseguem manter sua temperatura constante, certo? E aqui eu coloquei uns benefícios da água em nosso organismo. Então, deixa a pele radiante e saudável, então, que faz a gente beber bastante água, tá? Elimina a celulite, ó, galera aí da celulite, vai beber água o tempo todo, mesmo aquelas que não conseguem beber água, né, não gostam. Ajuda a emagrecer, cabelo, olhos e unhas hidratados, melhora o funcionamento do cérebro, lembrando aí que o cérebro tem uma grande quantidade de água, tá? Lembrando aí, por exemplo, a ressaca, nós falamos até sobre isso em sala de aula. Quando se consome bebida alcoólica, tudo é processado no fígado. Né? E o fígado precisa de muita água para diminuir a toxicidade dessa substância, no caso o álcool, né? Ou até anulá-la. Só que quando consome muito álcool, por exemplo, o fígado ele perde um pouco essa capacidade. E ele precisa de muita água. E aí o que ele vai fazer? Onde é que tem muita água? Vou puxar lá do meu amigo cérebro. Então o fígado puxa a água do cérebro e vem aquela ressaca que a gente conhece aí para quem consome bebida alcoólica, ou já ouviu falar, né? Justamente em relação a isso. Aumenta a massa muscular, então melhora o funcionamento do intestino, controla as calorias, é regulador térmico, como nós acabamos de falar agora, e acelera o metabolismo. Lembra aí, metabolismo é o quê? Catabolismo e anabolismo. Então a água é necessária para essas reações químicas. Falou? E aí nós entramos nos sais minerais. Os sais minerais, ele vai ser regulador inorgânico, como as vitaminas será também um regulador, só que orgânico. Então, substâncias essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo. Então, quando a gente pega uma água, compra na rua, né, aquela garrafinha de água, se chama água mineral, água mineralizada, porque contém sais minerais nela. Então, se a gente pegar lá o rótulo e verificar o valor diário, a gente vai ver lá zinco, cobre, cobalto, sódio, potássio, enfim, uma série de minerais que são indispensáveis para nós repormos no organismo, tá? E através da água que a gente consegue repor basicamente esses minerais. Claro que outros alimentos também, como as frutas e os legumes. Bom, quais são os principais sais? Existe uma porrada, tá? Mas eu listei aqui alguns que são muito importantes para a gente. Nós temos o cálcio. Talvez você tenha se perguntado como é que a gente fica todo arcado lá quando é embrião, quando é feto, perdão, lá no útero de nossas mães, né? Todo arcado. E a gente para pensar, eu pelo menos já pensei nisso. Como é que nosso tecido é ósseo e ele consegue ser flexível? Mas aí que tá. Nós não tínhamos tecido ósseo. Nós tínhamos tecido cartilaginoso, ou seja, bem flexível. Aí, através de nossas mamães, que vai nos alimentando através do cordão umbilical, ela também envia cálcio para a gente. Aí, a partir do nosso desenvolvimento embrionário, fetal, a gente vai calcificando algumas regiões, certo? A maior parte delas transformando essa região de esqueleto cartilaginoso para esqueleto ósseo.
E o osso aqui ainda, ó, a moleira, lembram da moleira? Ele é cartilagem ainda, depois ossificou. Mas algumas partes ainda ficaram cartilaginosas. A orelha, primeira porção do nariz, tá? Traqueia, enfim. Então o cálcio participa da formação de ossos e dentes, coagulação sanguínea, coágulo é deixar ele endurecido para evitar hemorragia, tá? Grandes funções celulares, incluindo o processo de contração muscular. Então, contração muscular. Pode ser encontrado em leite, derivados, gema de ovo, cereais, legumes verdes. Fósforo. Junto ao cálcio, o fósforo participa da composição também de ossos e dentes, tá? É relacionado com a produção de energia, porque vai formar uma molécula lá chamada de ATP, adenosina trifosfato, que é uma molécula que vai participar das reações químicas celulares, tá? E também dos ácidos nucleicos, nós já vimos lá DNA e RNA, tá? Pode ser encontrado em leites e derivados, cereais, carnes, ovos e pães. A gente vai notar uma coisa, que cereais, plantas em geral, vai ter boa parte desses sais minerais, tá? Por isso a importância de se alimentar de muitos vegetais, ok? Potássio, relacionado também com a contração muscular, atividade dos nervos, devido à condução dos impulsos nervosos, excitabilidade elétrica, é um importante regulador dos batimentos cardíacos. Então, não é o único, mas ele também realiza esse processo. Encontrado em frutas, ó, de novo planta, cereais planta, leites e carnes. Sódio, relacionado principalmente com a regulação do volume dos líquidos corporais. Também condução dos impulsos nervosos juntamente com potássio. Então a gente vai ver lá depois, chamado bomba de sódio e potássio. Está relacionado com a pressão sanguínea e contrações musculares. Com pressão sanguínea. Vai ter um vídeo daqui a pouco que vai falar sobre isso, tá? É encontrado no sal de cozinha em alguns vegetais, queijos e diversos outros tipos de alimento. Então lá, cloreto de sódio, cloro e sódio, tá? Sal de cozinha. Ferro, componente principal da hemoglobina. Esse sal está relacionado com o transporte de oxigênio. Então, na verdade, o ferro ele participará da formação da hemoglobina, que é uma proteína. E essa hemoglobina fará o transporte desses gases no sistema respiratório, tá? Encontrado em fígado, rim, coração, gema de ovo, vegetais verdes, beterraba, feijão e cereais. Olha as plantas de novo. Flúor atua na composição de dentes e ossos. Mas qual a importância desse flúor? Não sei se vocês sabem aí, nossa água é fluorada, tá? Ela é fluorada porque ela tem um fundamento. O fundamento desse flúor na água é evitar as cáries dentárias, certo? Então, cárie, na verdade, são toxinas liberadas por bactérias. São bactérias que ficam naquela região ali devido à falta de escovação, né? E aí elas acabam liberando toxinas que vai corroendo aquela dentição. E o flúor auxilia em matar justamente aquelas bactérias, tá? E aí, o iodo. Iodo é um sal também que fará parte de hormônios da tireoide, que é uma glândula, tá? E o iodo aí é encontrado em frutos do mar e no sal de cozinha. Então, se vocês pegarem a embalagem do sal que vocês têm em casa, você vai ver que é lá sal iodado. Isso é obrigatório, tá? Então, é importante que nós tenhamos um consumo desse iodo para preservar a produção dos hormônios da tireoide. Beleza? Gente, aí finalizamos a nossa aula. Espero que ela tenha sido muito benéfica, tá? Espero mesmo de coração que vocês possam, no dia indicado aí, tirar as dúvidas de vocês. Vai ter atividade aí no módulo, na atividade suplementar. Então façam, tá? Tirem as dúvidas de vocês. Pesquisem outras fontes. E logo após aí, fiquem com o vídeo falando aí sobre os sais. Beijo no coração, continue se preservando e até a próxima!